Acho que foi, né? Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de dar boas-vindas, né? A todo mundo que se encontra nessa tarde para a gente ter esse momento de partilha, né? Esse é o evento Diálogos Acadêmicos. Ele é promovido pelo Departamento de Ciência da Informação e pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento da UFRN. O objetivo desse evento é oportunizar esclarecimentos, diálogo e reflexão sobre os principais desafios na elaboração de trabalhos de conclusão de curso e elencar estratégias para o seu enfrentamento. Né? Eu gostaria de agradecer aqui, em nome da professora Andréia Carvalho, ela que é idealizadora e organizadora desse evento, e que hoje, por um problema, né, por uma questão de saúde, ela não está presente, pode ser que ela consiga entrar depois, mas ela me incumbiu dessa responsabilidade, eu espero fazer jus de mediar esse encontro, essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. O relógio, acho que eu estava chamando ele. De toda forma, então, eu queria dar boas-vindas à Glória, a Vanessa Oliveira e a Sulamita Oliveira também, né? Pelo dia de hoje, né? Elas que generosamente vão aqui compartilhar um pouco da experiência delas. O evento de hoje, o principal tema é relatos de experiência, superando os desafios para a conclusão da graduação e da pós-graduação. Né? A gente sabe que são momentos difíceis na nossa vida e que eu acho que ver essas experiências de sucesso hoje vai ser mais do que inspiradora, né? Quase que um momento coach coletivo aqui. Então, eu acho que estou muito ansiosa para poder também conversar com vocês sobre isso. A professora Andréia passou para mim que vocês teriam entre 30, 40 minutos para essa fala inicial, e eu gostaria de começar com a Vanessa, né? Vanessa vai ter que sair um pouquinho mais cedo, por também uma questão pessoal, mas a gente aproveita ela ao máximo que ela tiver aqui. Então, se ela puder começar, quiser... Eu não sei se a Adla, a Sulamita querem falar agora, mas ou elas esperam o momento delas. Mas, como eu disse, a ideia é que a gente seja uma conversa mais informal possível, né? Então, fiquem à vontade. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. É um prazer, primeiramente, estar aqui. E eu achei muito interessante a sua fala, Patrícia, desse coach coletivo, né? Porque, assim, quando a Andréa me fez o convite, eu disse, nossa, o que é que eu vou falar? Porque a gente acaba falando da gente, né? Então, assim, o que é que eu vou falar de mim nesse momento, né? E fui listar algumas situações. Então, assim, é meio que isso. Eu disse, poxa, como é que eu posso ajudar o outro, né? Na verdade, a gente acaba nem sabendo o quanto que a gente pode ajudar o outro, né? Seja numa fala nossa, ou vendo um vídeo, enfim, né? Várias situações que a gente pode contribuir. Como a professora falou, eu pedi para iniciar, colocar de prova pessoal, eu vou precisar sair às 3h. Inclusive, Vanessa, eu fiz o maior erro aqui. Como acho que quem me conhece sabe, eu não sou a melhor pessoa de etiquetas acadêmicas, né? E eu esqueci de te apresentar, né? Eu vou ler aqui bem brevemente o currículo, né? Já que você começou falando que vai falar de você, eu acho que é importante também. Como eu já li, eu achei que todo mundo já sabia, né? Então, eu acho que é bacana para todo mundo saber, né? A Vanessa, ela é doutoranda em Ciência da Informação pela UFSC, ela é mestre em Educação pelo IFRN, especialista em Gestão Estratégica de Sistemas de Informação pela UFRN e bacharel em Biblioteconomia também aqui pela UFRN. Atualmente, ela é bibliotecária do IFRN, Campus Natal, Zona Norte. Ela coordenou o projeto de pesquisa sobre repositório institucional para acesso livre das produções científicas no ano de 2013 e sobre interoperabilidade de sistemas em 2018, ambos pelo IFRN.
Ela atuou como membro do grupo gestor do Memória, repositório institucional do IFRN, e na coordenação do GT8 sobre repositórios digitais da Comissão Brasileira de Bibliotecas das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ela tem experiência na área de repositórios institucionais e acesso aberto. Ufa, é uma pessoa que trabalha, né? A gente está vendo aí que é produtividade, quase sobrenome. Então, obrigada de novo. Desculpa te cortar, Vanessa. Obrigada pela apresentação. De fato, é essa trajetória mesmo. E acaba aqui a nossa fala um pouco, né? Eu espero que vocês possam encontrar alguma identidade, né? Ou alguma se reencontrar nas falas. E queria eu ter tido um momento desse também na minha trajetória, né? Iniciando a professora falando aqui, eu disse, poxa, eu não tive isso assim nos momentos anteriores, né? Esse momento em conjunto que acaba dando esse suporte, né? Para essa fase, essas etapas, seja em qual nível a gente esteja, seja na graduação, na especialização, né? E no mestrado, chegando a doutorado, ou até mesmo um pós-doc. Mesmo a gente conquistando essas experiências, a gente acaba precisando, em certos momentos, sim, desse apoio, né? E aí, eu vou mais conversar, eu não trouxe uma apresentação, porque eu acho que eu não queria também tornar esse momento formal, eu acho que poderia conversar aqui, se vocês quiserem ir perguntando pelo chat, eu fico olhando aqui também. Eu vi recentemente uma postagem de uma amiga, aqueles postzinhos prontos, que falava assim, cada um tem um caminho diferente e cada um tem seu processo. Eu acho que eu fiquei assim um pouco receosa de falar para vocês, porque cada um tem exatamente o seu caminho, né? Cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu foco. Mas a gente precisa entender que esses momentos são importantes, né? Às vezes a gente se reconhece na fala do outro, na trajetória do outro, e como eu reforço, né? A gente pode acabar contribuindo um pouco. Eu vou voltar um pouquinho a minha fala. Acho que a minha fala especificamente seria do doutorado, né? Eu vou chegar no doutorado, mas eu não posso deixar de falar um pouquinho da minha trajetória, né? Como a professora colocou, eu iniciei minha graduação em 2002, né? Eu sou uma das turmas bem iniciantes, assim, da graduação de Bíblia. E quando eu estava para concluir meu TCC, eu gostava muito da temática de biblioteca escolar. Michelle é da minha turma. Biblioteca escolar, gostava muito, ela sabe disso. Me identifico muito. E isso fez com que eu traçasse uma trajetória, né? Fizesse uma trajetória que me levou ao IFRN, que acaba sendo muito também biblioteca escolar. Mas, focando nos desafios, principalmente da parte de conclusão, uma das coisas que eu escutei do pessoal que estudava comigo, né, que quando eu escrevi sobre biblioteca escolar, eu escutei assim, poxa, você vai escrever sobre biblioteca escolar, mas é tão fácil, né? Aí eu disse, poxa, mas assim, não é tão fácil, né, escrever sobre biblioteca escolar. Por que essa pessoa achou que era tão fácil escrever? E, na verdade, não foi. Mas, quando eu escutei aquilo, eu me preparei um ano antes. Eu juntava material, eu encadernava. 2005, 2004, né, quando a gente estava concluindo, a gente não tinha muito acesso às bases, a gente era tudo muito impresso, né? Então, eu imprimia os artigos e encadernava os artigos tudo junto para poder estudar, né? E nessa fala, né, dessa pessoa, eu me fortaleci, porque eu me reconheço assim, quando eu tenho uma fala que tenta me diminuir, eu vou tentar me aumentar ali, né, digamos assim, crescer um pouquinho naquilo e conseguir traçar minha trajetória. Então, quando eu escutei aquilo, eu disse, poxa, mas não é tão fácil, eu não estou conseguindo, não estou vendo essa dificuldade, eu não estou vendo essa facilidade, eu estou vendo uma dificuldade, porque, inclusive, na época, a biblioteca escolar era pouco explorada no nosso curso, né, e o primeiro estágio de biblioteca escolar do curso de biblioteconomia foi o meu.
e porque eu disse no grupo, não sei se Michelle lembra disso, que eu queria estagiar, porque eu queria ter a experiência. Então, eu fui traçando essa trajetória, fui nesse caminho, né, nessa trajetória. Então, nisso me fortaleceu. Eu acho que isso é um ponto, né? A gente ser, como colocar aí, né? Como a Michelle colocou, essa questão da resiliência, né? E superar essas falas também. Que a gente vai encontrar rede de apoio, mas a gente vai encontrar também muitas dificuldades nesse sentido, né? Então, eu fui seguindo nessa trajetória. Fui para a especialização imediatamente, eu não queria me afastar, mesmo na UFRN, e no mestrado eu passei 5 anos depois para retornar para a academia, porque aí eu trago um pouquinho que eu acho que aqui a situação pode ser, não ser de todos, mas de alguns, que é a questão familiar. Eu me afastei, né, porque a gente decidiu, eu e meu esposo, que a gente ia se dedicar nesses 5, 6 anos a iniciar a infância das nossas filhas, né? Então, os dois decidiram se afastar. Tanto é que os dois voltaram para a academia no mesmo ano, né? A gente voltou em 2013, 2014, a gente voltou os dois, ele fez na UFRN, em conjunto, ele fez na UFRN e eu fiz no IFRN, no campo da educação. Então, eu saí da biblioteconomia, mas entrei no campo da educação. E aí tem outra fala também interessante, é que no mestrado, para eu poder entrar no campo da educação, eu não fui fazer imediatamente uma seleção. Eu fui me matricular como aluno especial, porque era um mestrado que eu desconhecia, mesmo sendo do campo, trabalhando na educação profissional, né, que é o IFRN, eu desconhecia os conceitos e as temáticas da educação profissional. Então, como uma estratégia mesmo, eu me matriculei como aluno especial, né? Participei e entrei, eu e meu esposo na época, os dois, e aí no ano seguinte eu passei na seleção, e o que me ajudou como aluno especial foi exatamente adiantar as disciplinas, enquanto a minha turma estava lá sufocada, porque a gente às vezes não sabe, né, ou desconhece disso, mas para mim o mestrado é muito mais corrido, por ser mais corrido, o tempo muito curto, ele sufoca muito a gente mesmo, né? Então, assim, quando a minha turma estava lá muito sobrecarregada, eu estava mais relaxada, porque eu já tinha adiantado disciplinas, né? Mas o que eu me lembro muito dessa época é que eu lia muito. Como era um campo desconhecido para mim, mesmo que eu tenha escrito sobre educação, por causa da biblioteca escolar na graduação, já era um campo com muitos conceitos, né, desconhecidos. Então, nessa época, eu trabalhava no campus de João Câmara. Eu passei para o concurso de João Câmara, né, para o campus de lá, depois eu fui para a Zona Norte. Então, eu nunca durmo em ônibus, eu não durmo em avião, eu não durmo em carro, eu sempre estou acordada. Eu pouco durmo, na verdade. E eu ia de João Câmara vinha para Natal, eu ia todos os dias, eu fazia o trajeto todos os dias, porque nessa época, como eu já disse, eu tinha 2 meninas pequenas, né? E eu ia e voltava lendo. Tanto é que o pessoal dormia, quando estiver chegando, chama todo mundo. Eu que levantava e saía nos bancos, chamando todo mundo. Mas eu lia muito. E eu acho que a gente não tem como fazer um trabalho de conclusão, seja ele em qual nível, se a gente não lê. A gente tem que ler. Mesmo que a gente não goste, a gente vai ter que ler, porque a gente vai ter que se apropriar dos conceitos, né? Então, eu lia bastante. Minha carga de leitura era muito alta. Esse é um ponto que eu quero trazer, né? E eu li os clássicos. Eu não me reduzi apenas aos artigos, a esses artigos, né, os mais recentes, que é importante a gente trazer quando a gente faz esse referencial teórico também, né, da parte cronológica de conceitos, enfim, mas eu buscava muitos os clássicos, né, como a gente chama. Então, eu recorria aos autores através das referências, dos artigos, a gente tem essa estratégia, né, acho que o pessoal já conhece essa estratégia de você estar num artigo, você faz essa leitura prévia das referências, porque aí eles citam esses clássicos também, usei muito isso também, estou usando muito isso no doutorado. Então, eu fazia esse levantamento, né? E aí, eu quero colocar um ponto que até o pessoal brinca, meu esposo até fala comigo, fala disso também, o pessoal que me conhece fala que eu tenho muita facilidade de escrever escrita científica. Eu acho que eu tenho essa facilidade porque eu leio muito. Porque acaba quando você lê os artigos, você lê o texto científico, você se apropria daquela estrutura, né? E sabe colocar mais ou menos, encadear as situações exigidas no campo científico, né? Na ciência também. Então,
essa escrita, essa leitura também me facilita também na escrita, né? No entanto, eu acho que isso também é pelo meu interesse pela ciência. Eu sou uma pessoa que eu me interesso pela ciência. Eu trabalhei, antes de entrar no IFRN, eu trabalhei no projeto de educação científica do neurocientista Miguel Nicoleles. Ele tem uma escola de educação científica aqui em Natal. Então, a vida também me levou para isso, gostando de ciência, fui trabalhar com esse campo da educação científica, né? E aí, eu acho que essa paixão, que me move também pela ciência, me faz ter esse senso de responsabilidade, né? Com relação a que eu estou produzindo cientificamente. Porque a gente precisa entender que a gente está ali cumprindo uma etapa pessoal, mas que a gente está entregando algo para a ciência e, consequentemente, para a sociedade. Eu acho que, às vezes, até falta isso, sabe? Um pouco dessa compreensão de quem está na academia, ou até, às vezes, na conclusão, de que essa questão da responsabilidade que a gente tem com a ciência. Então, eu adoro a ciência, eu gosto muito. Esse negócio do eclipse que teve aí, eu estou afastada do trabalho, eu fui bater no IFRN, de palestra sobre ciência da NASA e não sei o quê, para entender um pouquinho como é que era, né? Então, assim, eu gosto desse universo também. E outra coisa também que me ajudou nesse processo do doutorado, para chegar ao doutorado, foi que mesmo eu afastada da academia, seja naqueles anos que eu estava com as minhas filhas, ou seja, no intervalo que eu dei do mestrado para o doutorado, que também foram quase 5 anos, eu nunca parei de escrever. Eu nunca parei de fazer projeto. Eu sempre participei de eventos científicos, sempre enviei material, ou seja, independente da exigência acadêmica, mesmo sabendo, atuando na educação e tudo, e desenvolvendo projetos, então eu sempre publiquei, né? Seja em revistas, ou seja, muito mais em eventos. Então, assim, se eu tinha nessa trajetória chegar até o doutorado, depois, né, que eu entrei na universidade e tudo, vi que era para mim uma possibilidade, porque antes não era, eu nunca parei. Então, assim, o que me fez levar ao mestrado também foi continuar as publicações, porque a gente sabe que pontua, né? O que me fez chegar ao doutorado e conseguir uma nota foi publicar também. Então, foi sempre estar inserido nesse universo. Então, isso me ajudou bastante. E quando eu não entendi o campo, né? Naquela época que eu não entendia a biblioteca escolar, que estava no campo da educação, que eu não tinha, no nosso currículo, não tinha nada, eu tive que ir para eventos de educação sozinha mesmo, eu ia sozinha, porque ninguém ia escrever também sobre educação, né? Então eu ia participar de eventos. Aí, chegando ao doutorado, né? No doutorado, tanto no mestrado, que é um ponto positivo, a gente pensa que não, mas tem muita gente que consegue, porque tem que dar conta mesmo, que é a questão do afastamento, né? Eu consegui ficar afastada 1 ano no mestrado e no meu doutorado, no 3º ano do doutorado, eu já consegui sair no afastamento. Porque eu planejei também, viu? Tive que botar no plano de desenvolvimento da instituição e tudo. Então, foi tudo muito planejado esse percurso, né? Se eu não tivesse planejado 1 ano antes, no planejamento administrativo da instituição, eu não tinha conseguido meu afastamento. Então, eu consegui estar afastada. No entanto, o afastamento nos dá uma sensação de liberdade, que às vezes pode ser que a gente não consiga administrar esse tempo, né? Então, é preciso que a gente delimite horário de estudo, né? Tenha qualidade também de vida, mas saiba que a gente tem uma responsabilidade a entregar, né? Então, no doutorado, eu tenho sempre esse planejamento de quando estar estudando, ter qualidade no estudo. Eu tenho uma estratégia de estudo que eu só estudo lendo o artigo. Estou me acostumando a ler um artigo digital, mas eu gosto muito do impresso, porque eu gosto de grifar e tudo. A gente cada um tem o seu método de estudo, e eu só consigo estudar fazendo o registro, porque, para mim, o registro é a organização do pensamento, né? Então, eu só consigo delimitar algumas coisas se eu registro nos meus cadernos. Então, eu boto nos cadernos aqui, tem várias temáticas, né? Então, para mim, só funciona assim.
Uma estratégia, eu não sei se vocês usam, mas eu uso um grupo de WhatsApp eu sozinha, né? Eu boto as coisas lá para mim, conceitos, e às vezes eu estou a gente está escrevendo tanto que a gente fica tão imerso que quando às vezes dá um insight assim, aí eu entro no WhatsApp para mim mesmo e mando aquele meu texto, né? Assim, que eu escrevo ali, baseado em alguma coisa que eu li, alguma coisa, e vou enviando para mim. Então, a gente tem que ter essa qualidade também de estudo, né? No doutorado, eu passei por algumas situações, eu entrei com um projeto, né? Como a professora falou, meu doutorado ele é na UFSC, né? Na Universidade de Santa Catarina. A pandemia me beneficiou, porque eu entrei, eu já planejava fazer o doutorado, mas eu não planejava fazer para a UFSC. Na verdade, eu fiz para a UFSC porque uma colega me mandou um e-mail, né? Isso foi em agosto de 2020, né? Eu estava no auge da pandemia, e tinha saído os editais, né? E eu fiz para Paraíba, então meu objetivo era ficar na Paraíba porque era mais próximo daqui do Rio Grande do Norte. E aí eu passei na primeira etapa nos dois, passei na segunda etapa da UFSC e fiquei na Paraíba. Então, na terceira etapa, né, consegui passar na UFSC. Quando saiu o resultado não sei, não lembro o dia, mas foi em dezembro de 2020, saiu 9 horas da noite, eu recebi a ligação de uma amiga que também tinha feito a seleção, e eu fiquei muito feliz, 9 horas da noite, aquela euforia, vamos comemorar, né? Enfim. No outro dia, eu estava na rede, aqui na minha área de lazer, que estava aos prantos. Como é que eu fui fazer um doutorado na UFSC? O que é que eu vou fazer com duas adolescentes? Meu esposo trabalhando aqui em Natal, ele é professor, né? Então, ele tem 2 matrículas, então ele não poderia me acompanhar. Ele disse, você vai morar lá, eu vou daqui a não sei quanto tempo, você leva as meninas, elas vão estudar lá. Então, eu tive essa rede de apoio, né? E eu dizendo que não ia fazer, que ele disse, você vai, eu não vou, e começou, né, aquela questão da ansiedade, mas eu fui beneficiada pela pandemia, né? Então, as disciplinas foram online. Pensando nisso, eu montei uma outra estratégia, né? Que é, bom, se vai ser online, ninguém sabe quando vai voltar, o que é que eu vou fazer? Vou antecipar todas as disciplinas que eu puder. Então, doutorado, eu paguei no primeiro semestre 5 disciplinas. Meu professor disse, você tá doida? Eu disse, professor, eu preciso terminar, assim. Passei o primeiro semestre, o segundo semestre eu paguei mais 4, paguei disciplina de férias, todo mundo de férias, eu pagando disciplina online. Quando foi para voltar, era a última disciplina online, terminava meus créditos, estou com créditos passando aí, voltou e eu continuei online e não precisei me deslocar para a UFSC, né? Porque aí entra custo e tudo, as coisas já estavam mais calmas, eu já estava mais aliviada, né? Poderia passar algum tempo lá, mas a pandemia nesse sentido me beneficiou, né? Então eu não precisei ir, mas a questão do afastamento com o orientador é muito complicado, né? E eu, bom, o que é que eu vou fazer, né? Então, eu converso, às vezes, com os professores daqui da UFRN, com a professora Gabriela, já fui na sala dela, porque eu estava com a dúvida de uma temática, se o termo de práticas, né, o termo práticas utilizado na biblioteconomia poderia aplicar em outra situação que eu estava pensando, e, enfim, era tudo, eu estava, né, não estava, eu estava atrapalhando, né, os conceitos, e ela me explicou. Converso com a professora Mônica, já conversei com a professora Andréia, né, também, com o professor, fez uma chamada de vídeo pelo Meet, eu disse, professor Fernando, eu preciso conversar com você, agora pelo Meet, eu preciso tirar umas dúvidas, então, assim, então, eu fui atrás, como meu orientador estava longe, meu orientador tem uma demanda também, e eu tenho essa rede de apoio aqui da UFRN também, né? Então, eu posso me deslocar, eu posso fazer uma chamada, tenho mais proximidade também. Então, eu fui atrás desses especialistas, né? Até mesmo para tirar algumas dúvidas que eu tinha, né? Com relação a alguns campos, né? Alguns conceitos. Enfim, deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Tá. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Que a autonomia não se dá, minha gente. A autonomia se conquista, né? Então, assim, quem tem filho aqui sabe, né, que a gente não vai dando autonomia ao nosso filho vai conquistando nossa autonomia, e acaba que é assim com a gente.
Então, eu tive que ter essa autonomia, né, de buscar, né, a partir de tudo que eu vivi, de tudo que eu construí, de buscar esses especialistas, né, de conversar com esses especialistas, seja aqui na UFRN ou em eventos também, né, forçar essa comunicação com eles, né. Então, isso me ajudou bastante. E o que eu falei, né, a questão do comprometimento, né, saber que, assim, eu, enquanto servidora pública, né, eu tenho uma responsabilidade, como eu falei, né, só voltar um pouquinho. Eu era uma pessoa muito tímida. Meu pai me colocava na fila do banco para eu poder falar com uma atendente, e eu voltava da fila, ia pulando, né, para trás. Então, meu esposo até fala, você é uma pessoa que mudou da água do vinho, porque você era uma pessoa tão tímida. Não sei se Michelle lembra disso. Mas eu era uma pessoa tão tímida e depois eu fui, né, me desenvolvendo mais. Mas aí eu tinha que voltar, né, para... É verdade. Eu tinha que voltar a esse comprometimento pessoal mesmo, né, de formação mesmo. Eu tenho que voltar para o IFRN, eu tenho que entregar algo para a ciência, algo para a sociedade, mas eu tenho que entregar também algo para a minha instituição, né? Porque eu estou afastada. Então, essa questão do comprometimento é bem importante, né? E aí, vamos entrar agora assim na questão do doutorado, porque aí tem algumas situações recentes que eu passei e a minha fala não vai se estender muito. A primeira coisa que eu fiz foi antecipar, foi antecipar essa questão das disciplinas que eu falei, né? Como eu tenho uma estratégia de não ir, porque eu não queria me afastar da família, né? Tinha toda a questão de custo, né? É o oposto de onde a gente está. Então, eu tinha uma estratégia com relação a isso. Então, eu antecipei muito. Não só as disciplinas, como antecipei também a proficiência. Eu tenho muita dificuldade em inglês, e travo mesmo, assim, no inglês. E, então, o que eu ia fazer? Quando a gente iniciou na questão da pandemia, até essa questão da proficiência meio que teve que ter uma mudada também nas universidades, né? E aí abriu também na UFES que eles disponibilizaram a proficiência, o exame, de forma online, né, em uma sala virtual. Então, eu sabendo da minha dificuldade, eu já antecipei a proficiência em inglês, ou em espanhol primeiro. Minhas aulas começaram dia 5 de abril de 2021. Quando foi final de março, eu entreguei a proficiência de espanhol. E me matriculei, já tinha matriculado num curso de inglês. Então, como eu sabia que eu ia travar na proficiência, por causa da minha limitação no inglês, eu já comecei a fazer as aulas, mesmo que básicas, online, porque estava tudo online naquele período, né? As aulas fiz online, está aqui pela FUNCERN, e fiz a proficiência em abril e já entreguei. Então, assim, março e abril no primeiro ano já entreguei, né? Primeiros dias de início, a proficiência, porque eu já sabia que se eu tivesse alguma dificuldade, eu teria que me preparar mais. Então, já antecipei isso, né? E eu acho que é importante a gente não fugir do que a gente tem que fazer, né? Porque se a gente vai ter que fazer, é melhor a gente fazer logo. Não deixar de ir para a última hora, porque a hora vai chegar, né? De um certo momento, então é melhor a gente ir antecipando, porque a gente não sabe como é que vai acontecer, o que é que vai acontecer na nossa trajetória também, né? Então, e no meio disso tudo, nesse mesmo ano, que eu acho que é importante falar isso, né? Meu esposo, na época ele tinha 43, foi em 2021, então, no início do doutorado ele teve um AVC, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer na nossa trajetória, né? Então, eu iniciei em abril, quando foi em outubro ele teve um AVC, eu tive que ficar um mês, né? Bem distante, assim, do doutorado, eu estava pagando disciplina, né? Então, eu acho que se a gente antecipa isso, se eu tivesse deixado a proficiência para o final do ano, né? Talvez eu não tivesse nem entregue ainda, né? Por causa disso, né? Então, a gente tem essas situações pessoais que a gente não vai deixar, né? Mais que a gente vida pessoal, profissional, né? A gente não vai estar ali tudo misturado. Então, uma coisa vai afetar a outra. Então, é importante a gente fazer essa estratégia, né? Esse planejamento. Bom, antecipar as atividades que eu já falei, que foi o que eu fiz, uma estratégia.
Eu acho que todo mundo já escutou, né? Eu acho que a questão de quando você vai escrever, pelo menos quando você está cursando algo, tentar buscar aquelas temáticas, né? Ou os assuntos relacionados, correlacionados com o que você propõe, né? Para a pesquisa, né? Para apresentar como produto final para a sociedade. Então, eu fiz isso, de fato, me ajudou bastante, porque eu lembro que logo na primeira disciplina, que foi a disciplina de gestão, que eu paguei, eu escrevi um artigo, eu fiz um mapeamento dos repositórios dos institutos federais, e aí chegou o momento de fechar o projeto mesmo para qualificar, que eu fiquei na dúvida para que lado que eu ia, né? Na temática de repositórios. Então, esse artigo me ajudou e me clareou com relação a isso. Então, é importante mesmo, de fato, quando a gente está escrevendo, procurar aqueles assuntos relacionados à nossa temática para a gente não se distanciar e não se perder, né? Conversar com especialistas, já falei, que eu acho que para mim é primordial, porque a gente acaba pensando que está fazendo alguma coisa errada ou está fazendo tudo certo, né? E aí a gente escuta um pouco o outro e o outro até dá uma clareada e novas ideias, né, para a gente. E o outro é mesmo apresenta novos termos, né, para a gente. Eu uso muito também as ferramentas, eu não sei se, assim, como é que, acho que são todos os níveis, né, graduação, mestrado, doutorado. Eu uso o Zotero, né, que é o gestor de referência. Para mim ajuda bastante, inclusive ajudou numa revisão de literatura que eu fiz para o meu projeto da tese. Eu acho que essas ferramentas traz uma qualidade para a pesquisa, a gente não perde muito tempo. Essa questão do WhatsApp pessoal e as redes sociais, né? Eu acho que é até clichê a gente falar, né? A questão que as redes sociais atrapalha mesmo, né? Eu tenho 2 filhas adolescentes, uma de 15 e uma de 13, e a gente sabe quanto atrapalha em certa medida, mas quando a gente usa a favor, pode até nos ajudar, né? E nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é o que eu uso mais, aliás, é o único que eu uso, assim, com relação a essas redes, de montar aquelas tags, né, de que eles vão me entregar, né, como para melhorar a minha visualização também. Então, eu acho que é um passo, assim, sabe, porque a gente vê como está funcionando o campo que a gente quer estudar, né, então eu fui configurando a minha rede social para isso, né, delimitando algumas tags para eles me entregarem, para melhorar, né, e fui salvando em pastas que também ajudam, até dicas de estudo também. Aí, quando foi só para voltar um pouquinho com relação à minha tese, a qualificação, quando foi esse ano, no início desse ano, eu tinha que entregar meu material para qualificar, e aí eu estava na dúvida com relação a que caminho eu ia seguir, né, dentro da temática dos repositórios. E meu orientador, ele lá em Florianópolis, e eu aqui, né, nas reuniões de orientação, que funciona também, né, nessa questão do doutorado, porque no doutorado a gente acaba tendo mais autonomia também para decidir. Ele me deixou muito à vontade, né, pelo que eu queria seguir. E quando ele me deixou à vontade, eu travei um pouco, porque eu identifiquei que eu não tinha, apesar de eu ter planejado, já lia muito, né, planejado e tudo, faltava alguma coisa que estava me incomodando com relação a meu projeto de qualificação. E aí eu disse, professor, eu preciso parar, porque eu preciso fazer umas novas leituras para decidir, porque eu estou sentindo falta de alguma coisa na minha escrita, e que eu acho que não é isso ainda o que eu quero propor, né? Então, eu tive que fazer de novo uma imersão nas leituras, né? Focar, delimitar meu tempo, acordar de tal hora, fazer minha atividade física, sentar nesse computador aqui que eu sento, né, toda manhã, e começar a estudar, e de tarde ir lá para a minha mesa lá atrás e com meu caderno e anotar as coisas. Então, eu passei por uma dificuldade muito grande,
com relação a isso, mas antes disso eu perdi um pouco o foco, né? Porque eu me senti um pouco frustrada que eu não estava conseguindo visualizar, né? E aí, nesse momento, por isso que eu acho que esse grupo aqui é importante também, às vezes a gente se acha tão autossuficiente que a gente, quando a gente se dá numa situação assim, como a gente vê que é importante a gente conversar com os nossos colegas de sala, né? Quem está passando pela mesma situação. Então, eu conversando com uma amiga que fez esse doutorado comigo, a seleção, mas acabou optando pela Universidade de Pernambuco, eu liguei para ela, eu disse, fulana, como é que você está? Conversei com ela, disse, estou bem, não sei o quê. Ela disse, pois eu não estou. Eu estou péssima, eu estou sem foco, não estou conseguindo me concentrar. O que é que está acontecendo comigo, né? Eu fui relatar, né, que eu estava passando pela situação de decisão. Aí ela disse, Vanessa, eu estou na mesma situação. Não sei se é algo que acontece no doutorado, né? Eu não passei por isso, talvez pelo acelerado do tempo, né, das outras etapas, mas no doutorado, como são 4 anos, e eu não sei se essa questão do peso do doutorado traz isso para a gente também, de dizer assim, poxa, né, você vai ter um título e tal, né? E são 4 anos e você vai deixando um pouquinho, né? Essa questão de decidir, né? Então, eu fui no limite, né? Eu disse, conversando com essa minha amiga, eu estou na mesma situação. Depois eu liguei para outra colega que eu não conheço virtualmente, que é do programa também da UFSC. Eu disse, olha, fulano, como é que você está? Mesma situação, né? Fui atrás, eu perguntei, ela disse, olha, eu estou na mesma situação. Também sem foco, né? E aí, o que é que aconteceu comigo? Aí, uma experiência bem pessoal mesmo, né? O que é que eu identifiquei comigo nessa situação da falta de foco? Como eu vinha num ritmo muito acelerado, eu entrei em 2021, paguei muitas disciplinas, paguei disciplinas de férias, teve a questão da saúde, né? 2022, né? Emendei mais disciplinas. Quando chegou finalzinho de 2022 para o início desse ano, eu estava muito sobrecarregada, me sentindo muito cansada, né, mentalmente. Então, o que foi que eu fiz? Para mim, funciona muito a leitura por prazer, né? Então, eu peguei meus livros de literatura e fui ler um pouquinho, né? Tirar um pouquinho daquele cansaço de conceito e textos, né? E aí, para poder retornar, né? Então, me ajudou bastante conversar com elas, identificar isso, né? Essa sobrecarga, né? De exaustão que eu estava. Então, mas aí sabendo que eu tinha que voltar e entregar um material para o professor, né? Então, eu fiz isso, e aí, quando foi agora, dia 2, já no prazo, assim, já finalzinho, eu consegui qualificar, né? E seguir com a minha pesquisa. Até a professora Mônica participou da minha banca. Então, essa autonomia que foi construída, né? Que foi dada, que foi construída, né? Que não foi dada, nesse momento, fez com que, nessa questão da maturidade também, da questão acadêmica, né, de saber dos prazos, dos processos e tudo, de respeitar essa questão do seu tempo, identificar a sua realidade, né, e as suas condições daquilo, fez com que eu conseguisse chegar na parte da qualificação, que é onde estou agora, né, para poder agora avançar na defesa, né, do doutorado, que aí eu vou ter que ir a Florianópolis, né? Ainda tem um prazo de 1 ano para entregar essa questão da tese. Eu poderia falar aqui também que a gente pode antecipar assim, os prazos, né? Mas eu antecipo algumas coisas dos prazos, mas eu antecipo porque a gente não sabe como vai ser a relação futura, né? Mas eu acho que, como eu falei no início, sabe, gente? Cada um tem um caminho diferente a seguir, tem um propósito. Alguns estão aqui, né, seja por realização pessoal, para entregar algo à sociedade, para cumprir uma etapa, né, para se sentir bem com aquela formação, né, a questão da responsabilidade e tudo, mas cada um vai ter o seu momento, o seu processo e o seu interesse, né, e saber que cada um tem um processo diferente também, eu acho que isso é importante. E eu acho que é isso, eu espero que um pouquinho da minha fala e da minha experiência tenha ajudado vocês, eu posso ajudar, e eu coloco à disposição, quem quiser entrar em contato, conversar, né? E assim, só para fechar
durante essa trajetória, uma coisa interessante é que nesses processos eu sempre ajudo as pessoas, sabe? Assim, um colega que, eu preciso escrever um trabalho sobre isso, aí eu vou e sento com ela, a gente abre o computador junto e a gente escreve junto, né? Seja para publicar ou não, né? Van, eu estou precisando escrever um trabalho para passar em tal coisa, aí eu vou e ajudo a pessoa, sabe? Porque eu também acho que nesse processo de ajudar, eu vou me formando também, né? Então, acho que isso é importante. Acho que é isso, gente. Não sei o que eu posso dizer mais a vocês. Pergunta, tá? Tem uma pergunta para a Vanessa ou para as outras palestrantes, como lidar com a ansiedade de afastamento dos familiares, né? De tudo que é familiar quando se tem oportunidades em outros estados ou até intencionalmente. No meu caso, eu não passei por isso, né? Não sei se das outras colegas elas passaram por isso. Eu sei que eu sofri por antecipação, como eu passei um dia chorando, né? Depois que eu recebi a notícia. Mas eu imagino que seja uma situação bem difícil, sabe? Assim, agora eu não saberia lhe ajudar, porque eu não passei por isso. Se por acaso esse tema não passar, né, na fala das outras meninas, ia falar meninas, apresentadoras, eu respondo, né? Eu estou vivendo isso um momento muito assim na minha vida ultimamente, né? Acho que vocês sabem, não sou aqui de Natal, mas eu acho que eu poderia contribuir, mas a gente pode esperar um pouquinho e conversar depois, né? Mas então, eu anotei muitos pontos aqui bacanas da fala da Vanessa. Eu acho que ela ilumina aspectos que às vezes a gente faz cotidianamente e não percebe como isso é o nosso trilhar acadêmico, né? Como isso faz parte de um crescimento, um amadurecimento profissional, intelectual. Então, eu achei muito interessante, acho que depois a gente pode, talvez a Vanessa não esteja, mas dialogar com as outras, justamente porque nos coloca uma responsabilidade e também uma possibilidade de entendimento, né? Então, eu acho que se conhecer para saber, né, o seu limite, para saber qual é o seu grau de maturidade, para saber qual é o seu grau de responsabilidade de ter, né, o seu objeto, a sua tese, o seu TCC, a sua dissertação, como algo que depende de você, é algo interessante da gente falar, né? Às vezes a gente espera muito do orientador, espera muito da sua turma, e no final das contas é muito você, né? E como você pode ter ajuda de outros também, eu acho isso foi muito legal. Então, muito obrigada, Vanessa. Eu acho que tem muito assunto que a gente pode extrair, muitos insights a partir da sua fala. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Michele pode procurar. Está à disposição. Maria também. Maiara, né? Obrigada, Maria. Maiara também. Gente, obrigada por esse momento. Aproveita esse momento. Às vezes pode até ser cansativo, né? Que a gente falando e tudo. Mas eu acho que eu me senti bem falando para vocês um pouquinho do que eu passei, né? Das dificuldades e como eu fiz para superar, né? Isso é como a senhora colocou, né? A gente tem que se reconhecer nesse momento também e buscar ajuda em certos espaços também. Como combinado, eu vou precisar sair, né? Meu esposo vai precisar se internar para fazer uma cirurgia rápida, mas eu vou precisar sair. Tá certo, gente? Muito obrigada e fico à disposição de vocês, do programa também, para outros momentos. Certo? Tchau, tchau, gente. Tchau, Vanessa. Obrigada. Então, a gente poderia agora passar para a Sulamita, pode ser? Olhando, como diz, a ordem ao contrário do alfabeto, né? A gente começaria com a Sulamita. A Sulamita, ela é mestranda do programa de pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento na Universidade Federal daqui, né, da UFRN. É orientanda da professora Nancy, é isso? Sim. Isso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ela é bacharel em Bioteconomia, também pela UFRN, e em Serviço Social pelo Instituto do Ensino Superior do Rio Grande do Norte.
Ela é graduada em Arquivologia pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci e estagiária no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Ui, muitas graduações, eu acho, quase batendo um recorde aí. Então, Sulamita, fique à vontade. Muito obrigada por partilhar aqui com a gente. Obrigada, professora. Oi, pessoal, vocês conseguem me ouvir bem? Sinaliza no chat aí para mim, por favor. Certo. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui para dialogar com os colegas de curso. Eu sou egressa do curso de Biblioteconomia da UFRN, me formei esse ano, né? E me sinto feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco dessa trajetória. A professora Patrícia já fez uma breve apresentação, então eu vou tentar ser breve também. Não tenho muito hábito de falar em público, então me desculpem se eu sou um pouco nervosa para vocês. Eu ingressei no curso de Biblioteconomia no ano de 2017, e o ano de formação, por lógica, seria 2020, né? Mas no meio do percurso a gente encontrou aí a pandemia e mudou a rota, né? A gente teve que planejar, replanejar as coisas. E, assim, essa pandemia, não só para mim, mas como colegas da turma, pegou a gente bem de surpresa. E quando a gente chegou no TCC, que já era nosso período de TCC, basicamente, a gente deu uma travada, todo mundo. Então, foi um período difícil, mas que serviu para a gente tirar muitos aprendizados e muitas coisas. Eu estava ouvindo aqui Vanessa falar, fascinada, já tive a oportunidade de estar com ela em outros momentos também, para dialogar, e fiz algumas anotações aqui do que ela falou, que bate também com o que a gente vivenciou um pouco, né? Eu acho que na minha turma tem a Ana Cláudia aqui, e ela passou por um processo muito semelhante ao que eu passei. Eu me inscrevi em TCC 3 vezes, até conseguir me formar finalmente, apresentar, defender meu trabalho. Mas, assim, no momento que eu me inscrevi em TCC, eu já tinha muito definido qual era o tema que eu queria pesquisar. Era um tema de interesse pessoal, e eu consegui, felizmente, fazer essa conexão com um tema que fosse interessante, academicamente falando também, cientificamente falando. E desde então já falei com a professora Eliane, que foi a minha orientadora no TCC. Professora, eu gostaria de ser orientada pela senhora. Sei que não faz parte da sua temática, sei que não é um assunto que a senhora discute, mas gostaria de ser orientada pela senhora, e ela de prontidão já aceitou me pegar como orientanda dela. E o tema que eu discuti no meu TCC é o acesso à informação e sob a ótica da linguagem simples, que assim, a gente estuda o acesso à informação dentro da biblioteconomia, mas a linguagem simples era uma novidade, então eu tive que me dedicar bastante e pesquisar, e aí eu encontrei uma barreira que, assim, não é uma temática muito discutida na academia, são poucas pessoas que tratam da linguagem simples aqui no Brasil ainda, infelizmente, isso aos poucos foi se desenvolvendo, mas a gente encontra muito documento que se refere a essa temática, mas a gente não tem muito artigo, muita coisa, então essa foi a primeira dificuldade que eu encontrei, e eu tive que ir alinhando isso com a minha orientadora. Professora, não consigo encontrar em bases de dados, então a gente vai ter que dar uma replanejada aqui no projeto, e esse projeto ele foi repensado várias e várias vezes também ao longo do percurso. A gente iniciou de uma forma, e devido a essas barreiras, vou dizer assim, barreiras da pesquisa, a gente teve que ir adaptando, e foram muitas adaptações, felizmente a gente chegou a um resultado, e para além disso, o período que a gente estava vivenciando, final de curso, praticamente final de curso, a gente longe dos colegas, né, que a gente tinha acostumado a passar, quase 4 anos, tendo aula remota, sem conseguir encontrar com os nossos colegas, né, então, assim, foi
bem barra pesada, bem difícil, e o emocional ficou abalado, o psicológico ficou abalado, e no final do primeiro período, né, que eu tinha me inscrito para o TCC, eu não consegui entregar, e aí eu tive que conversar com a minha orientadora, professora, não tenho condição de entregar, infelizmente, eu não consegui produzir, não consegui fazer nem 10% do que eu tinha planejado. Me oriente, por favor, como é que a gente procede. Não queria desistir do TCC, não queria desistir do curso, queria continuar, mas, infelizmente, não tenho condição agora. Então, muito carinhosamente, muito gentilmente, a professora Eliane me orientou. Ela disse, olha, Sulamita, não tem problema, encerra a matrícula, suspende o programa por esse período, dá uma acalmada na cabeça, relaxa, vamos repensar aqui o que a gente vai fazer. Aí estou falando aqui, estou tentando acompanhar o chat. Dá uma acalmada na cabeça, a gente se inscreve novamente no próximo período, tenta novamente, certo? Quando chegar, a gente tenta apresentar. Então, não só a professora Eliane, mas todos os professores do Departamento de Ciência da Informação, né, os professores da graduação, eles fizeram uma rede de apoio muito legal, muito bacana com os alunos. Alguns alunos não conseguiram chegar, né, até o final, desistiram no caminho. A gente entende perfeitamente, eu entendo perfeitamente os meus colegas que não conseguiram chegar até a apresentação do TCC, mas é isso. Suspendi o programa a primeira vez e fiquei com isso na minha cabeça. Meu Deus, não vou conseguir terminar o curso, não vou conseguir. Era só isso que passava na minha cabeça, muito estresse, aquela sensação de incapacidade, de inutilidade, né? Nossa, todo mundo vai terminar e eu não vou conseguir. Então, sentei com a minha orientadora, ela foi me orientando, para além das orientações acadêmicas, né? Ela foi uma verdadeira amiga nesse sentido. E aí, me inscrevi novamente em TCC, comecei todo o procedimento, novamente, pesquisa, escrever, pesquisar, escrever, ler bastante. Fui consultar muito documento, muita legislação. Ana Cláudia está aí, normalizou meu TCC. Foi uma coisa que chamou a atenção dela também, a quantidade de documento legislativo que eu tive que consultar, né, para poder construir. E chegou o final do segundo semestre de matrícula do TCC e eu não consegui novamente entregar. Não consegui produzir pelos mesmos motivos e ao longo de 2020, eu acho que aconteceu com muitas pessoas, essa sensação de incapacidade, isso foi ficando cada vez mais forte, né? Aí eu já não tinha mais disciplinas para pagar com os colegas, então já não tinha nem esse contato, esse convívio virtual, né? Tela com tela. A gente, pelo menos as pessoas mais próximas, a gente foi muito prudente nesse sentido de, apesar da saudade, a gente não se encontrar de forma nenhuma, que não fosse virtualmente. E outra coisa que me deu muito apoio também é que consegui, ao longo da minha graduação, participar do máximo de coisas possíveis que a UFRN me ofereceu, né? Fiz projeto de extensão, fiz iniciação científica, fiz apoio técnico, fui por 2 vezes, fiz parte por 2 vezes da gestão do centro acadêmico, e na última, que fiz parte, qual foi presidente, também no período da pandemia. Então, assim, de certa forma, a gente encontrou apoio nesses momentos e muitos outros alunos, calouros nossos, né, já que a gente já estava no final da graduação e estava ali tentando resistir a todo custo, então a gente inventava, pensava diversas coisas para movimentar com o pessoal, para a gente tentar manter esse contato. E aí, no final do ano, eu já não estava mais aguentando nem olhar para mim mesma. Então, assim, no final também da gestão do CASMA, eu só entreguei assim para o pessoal, olha, não aguento mais, eu não tenho condição mais nem de responder o WhatsApp, não consigo mais nem falar com vocês. Faltavam, acho que, cerca de 20 dias para a gente encerrar a gestão. Eu disse, olha, Ana Cláudia, Dani, estou entregando para vocês resolvem aí, vou tirar o meu sabático, porque eu não aguento mais. Se eu tiver que fazer, falar, ver qualquer outra coisa, eu vou enlouquecer de vez, e aí vocês não vão mais nem me encontrar nunca mais na vida.
E, assim, por trás eu sempre tive o apoio da professora Eliane, agradeço imensamente a ela, até hoje, por todo o apoio que ela deu, né, nesse quesito. Não foi fácil, não foi fácil, de forma alguma, concluir meu TCC. Espero e desejo que para vocês seja muito mais fácil do que foi para mim, e acredito que assim seja. E, assim, encerrei esse segundo período, sem entregar TCC novamente, e aí bateu outra frustração também, que é, nossa, se eu não entregar agora, se eu não fizer agora, eu vou ser jubilada, entendeu? Então, assim, você vai ter que se virar. Se você quer terminar o curso, você vai ter que se virar, você vai ter que dar seu jeito, entrega de qualquer jeito, e ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu pensava também que, em respeito a mim mesma, em respeito aos colegas de turma, em respeito à trajetória que eu já tinha feito na graduação, para mim, entregar qualquer coisa não seria uma possibilidade. Eu queria entregar o melhor que eu podia fazer, mesmo não conseguindo fazer o melhor naquele momento. Então, a gente teve que repensar novamente a estrutura do trabalho, repensar algumas estratégias novas para pesquisar. Refiz a estrutura do trabalho, acho que umas 50 vezes. Toda vez que eu começava a escrever, que encontrava uma barreira, eu tentava parar, e a professora Eliane chegava junto e falava, Sulamita, não para, tá bom, e tudo que eu lia, eu achava uma porcaria, achei que não estava dando conta, e isso já em 2023, né? Tudo que eu li eu achava que estava uma porcaria, porque a gente teve que modificar isso milhares de vezes, e toda vez que eu tinha que começar, eu achava que estava ficando pior que a vez anterior. Sempre, 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 até que chegou assim, acho que meados de abril, eu pensei, não, você vai ter que parar, e aí, diferente de Vanessa, né, eu já não conseguia mais fazer esse planejamento, fazer essa organização, tudo que eu pensava era conseguir adquirir o máximo de conhecimento que eu tinha, além do que eu já tinha, né, na área, e aí eu pesquisava bastante, fui fazer cursos sobre a temática, entrei na rede Linguagem Simples Brasil, comecei a conversar com pessoas de outros estados, com o pessoal do Ceará, que é um dos estados que tem essa questão da linguagem simples dentro da administração pública muito bem desenvolvida. Então, eu comecei a procurar esse apoio com pessoas de fora, né? Como eu falei no início da minha fala, a linguagem simples não é um tema muito discutido academicamente, então eu tinha que falar com pessoas de outras áreas e de outros ambientes, que não o ambiente da academia, para poder ir ajustando essa coisa toda. E aí cheguei a conclusão do TCC, né, defendi, e quando, pertinho já da minha defesa, abri o processo seletivo para o mestrado, e eu sempre tive essa vontade de ingressar na pós-graduação. Como eu estava vindo já desse processo extremamente cansativo, só um instante. Como eu estava vindo desse processo extremamente cansativo, exaustivo com o TCC, eu pensei, não vai dar para entrar nesse momento. E aí, os amigos, a família, todo mundo começou a me incentivar bastante. Agradeço a todos pelo incentivo, mas também teve um momento em que eu me senti um pouco pressionada, e até para alguns eu falei, bom, não vou mais comentar a respeito disso com ninguém, vou fazer aqui o que dá. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, valeu a experiência. Vou tentar não me cobrar mais, vou tentar não me frustrar mais com relação a isso. E defendi meu TCC, comecei a preparar o anteprojeto para submeter ao PPGIC. Felizmente, eu consegui aproveitar bastante coisa do meu TCC no meu anteprojeto. Submeti, saiu o primeiro resultado. Fiquei feliz, mas assim, já não estava acreditando tanto. Fiz a arguição, saiu o resultado da arguição, estava aprovada. Então, a coisa está funcionando, está dando certo. E depois o resultado final, né? Fiquei feliz, compartilhei com todo mundo. E depois bateu aquela coisa assim, nossa,
agora você está no mestrado, e aí? O que é que você vai fazer? Eu não tive tempo de parar para pensar demais no que ia acontecer no mestrado, né? Porque da minha defesa da minha formatura até o início do mestrado, eu acho que correu cerca de 40 dias. Foi aproximadamente isso, talvez um pouco mais ou um pouco menos, mas foi mais ou menos isso. Então, tentei não criar expectativa, cheguei no PPGIC, felizmente, fui aprovada. No primeiro dia de aula presencial que a gente teve, que conheci a turma, que a gente foi apresentado aos professores. Quando eu cheguei em casa, eu acabei, me derramei de lágrimas, chorando loucamente, pensando o que é que eu estava fazendo, se eu não consegui relaxar minha cabeça, descansar minha cabeça, do que tinha vivido no TCC, né? Como é que eu já tinha ingressado no mestrado. E foi basicamente isso. Aqui fica a dica para os colegas, eu acho que me dirijo especialmente para o pessoal da graduação, né? Acho que tem alunos de vários períodos diferentes. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que vocês aproveitem bastante tudo que a universidade oferece para vocês, certo? Vocês estão num curso de excelência, com professores de excelência, então saibam aproveitar bastante, vocês não vão se arrepender. Mesmo que pareça cansativo, mesmo que pareça apertado, mesmo que pareça chato, aproveitem, segurem bastante tudo que vocês puderem aproveitar. Sou suspeita para falar, né, sobre a biblioteconomia, mas vocês estão, sim, no melhor curso da UFRN. A segunda coisa é, conversem com seus orientadores, conversem. Vocês têm professores excelentes que vão dar apoio, mesmo que vocês não consigam falar com os orientadores de vocês o tempo todo, vocês podem procurar os outros professores do departamento, eu tenho certeza que todos eles vão estar disponíveis e todos eles vão ter pelo menos uma palavra de apoio para dar para vocês. A terceira coisa é que vocês reúnam o máximo de conhecimento, o máximo de leitura e qualquer coisa que vocês puderem juntar sobre o tema de interesse de vocês juntem, não desistam dos temas, tá? Pode parecer um pouco difícil, mas vocês conseguem. Eu consegui, vocês conseguem, meus amigos conseguiram. E eu acho que é isso. Não tenho muito mais o que falar, né? Esse período que a gente passou foi apertado. Eu acho que a situação como um todo foi complicada em todos os âmbitos, em todas as esferas das nossas vidas. Mas sou fruto disso, né? E felizmente cheguei aqui e assim queria compartilhar uma coisa com vocês. Não sei se está liberado compartilhar isso, mas eu acho, tem uns 15 dias mais ou menos que eu fui informada de que o meu suado TCC recebeu o prêmio de melhor TCC da UFRN. Então, assim, compartilho isso com vocês com muita satisfação, que apesar do sufoco, né, eu consegui entregar ainda um bom trabalho, que foi reconhecido pelos professores, né, que o elegeram como o melhor TCC, e é isso. Ai, obrigada, Sulamita. E parabéns, viu, pelo TCC. Eu acho que você demonstrou por muitas vezes o que é um TCC, né? Às vezes a gente se pergunta, né? Nossa, para que eu tenho que fazer isso, né? Eu já cumpri disciplina, eu já participei de atividades complementares, fiz pesquisa e eu ainda tenho que fazer um TCC, né? Além da gente ter a possibilidade de ter um amadurecimento, um aprofundamento num assunto, né? A gente também tem a possibilidade de começar a trilhar as nossas perspectivas de pesquisa. Afinal de contas, um bom TCC, ele dá muito embasamento para a produção de um projeto de mestrado, né? Ele demonstra que você conseguiu pegar, associar e refletir sobre determinado objeto. Então, eu acho que algo que você falou e que me tocou bastante foi o diálogo com o orientador. Como eu gostaria que alguns orientandos meus tivessem diálogo, né? Justamente porque às vezes a gente procura, eles não respondem. Não sei se é porque tem vergonha,
ou por qualquer outros motivos, né? Não está afim, não quer falar, quer mudar de orientador e tem medo. Eu acho que isso é algo que é muito importante, porque todo mundo está ali, né, para ajudar e ninguém quer ficar retendo o aluno, a gente quer mais é que o aluno defenda. Então, que bom que você e Eliane tiveram papo sincero, tiveram toda essa possibilidade. Então, eu acho que é muito bacana e, novamente, parabéns e que a gente ainda tenha tempo de conversar aqui ainda mais para frente, né? Agora, então, obrigada, Sulamita. Eu gostaria de agradeço, professora. A Adla, para a gente falar, deixa eu achar aqui. A Adla, ela é mestre em Gestão da Informação e do Conhecimento aqui pela UFRN. Ela é especialista em Auditoria e Controladoria Contábil e graduada em Ciências Contábeis também pela UFRN. Ela exerce a função de auditora interna governamental e está lotada na Auditoria Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, Adla, seja muito bem-vinda. Estou, assim, ansiosa para ouvir sua fala, afinal de contas, é uma pessoa que trabalha com um tema, né, tão interessante, eu acho que muito difícil. Então, fique à vontade e, novamente, obrigada. Eu que agradeço, professora. Eu queria agradecer primeiramente a Andréia, né, que também foi a que me convidou, para ter esse momento de conversa com vocês aqui. Como a professora falou, eu sou a única que vem de uma área diferente e fiz um mestrado na área de Gestão da Informação e do Conhecimento. Então, eu espero poder contribuir de alguma forma com vocês. Professora, ao contrário das outras, eu fiz uma breve apresentação que eu vou colocar aqui. Ótimo, tá certo. Só para poder guiar a minha fala, tá? Vocês já estão vendo? Sim, estamos vendo. Tá. Então, é só uma breve apresentação que eu fiz aqui para poder guiar a minha fala e... Deixa eu ver o que é isso. Vocês continuam vendo? Estamos vendo, sim. Que bom. Só não passou. Está nesse inicial ainda. Isso, acho que ainda está nele, então. Então, vamos lá, gente. Eu vou tentar passar aqui para vocês quais foram os desafios que eu enfrentei na pós-graduação, no mestrado, né, na UFRN. O que eu fiz para poder chegar lá? Pelo que eu estou vendo, eu tenho que ficar aqui nessa outra página. Então, vamos lá. Bom, como a professora falou, eu me chamo Adla, sou lotada na Auditoria Interna da UFRN desde 2015 e sou contadora de formação, me formei na UFRN, fiz especialização na UFRN e nunca me imaginei fazendo um mestrado. Sou extremamente ansiosa e muito perfeccionista. Isso, às vezes, pode ser visto com um bom olhar por alguns, mas isso, de fato, me atrapalha muito, esse perfeccionismo em, às vezes, coisas tão pequenas, eu ficar muito travada naquilo ali. E eu vou começar a falar para vocês como foi que eu conheci o mestrado na UFRN. Primeiramente, foi com o Valdson. Valdson trabalhou comigo lá na Auditoria Interna por volta de 2017, 2018, 2019. E, se eu não me engano, em 2018, mais ou menos, ele foi convidado pela professora Andréia para falar um pouco sobre a auditoria interna lá na aula dela, que ela dava a disciplina de auditoria de ativos informacionais. E aí ele falou um pouco da auditoria interna e chegou lá na sala falando muito bem desse mestrado. Olha, pessoal, tem um mestrado lá na área de ciência da informação que eu acho que dava muito certo aqui para a gente, porque eles tratam de informação, desse gerenciamento informacional que existem nas unidades, e eu acho que dava certo a gente trazer para cá.
E ele falou isso para um colega meu, que se chama Ricardo, e eu acabei escutando, né? E ficou lá no stand-by da minha mente. Olha, que interessante. Não sabia que existia. E aí, no final de 2018, Ricardo, ele tentou uma disciplina para aluno especial nesse mestrado. E ele conseguiu passar. Não lembro agora qual foi a disciplina que ele cursou, mas aí, em 2019.1, ele me chamou para fazer uma outra disciplina, porque o programa permite fazer 2 disciplinas como aluno especial. E ele foi tentar a segunda, né? Ele conseguiu passar, e para minha surpresa, eu também consegui passar, por muita insistência dele, porque eu não acreditava que eu ia conseguir passar, mas a disciplina que estava sendo oferecida era exatamente a de Andrea, que era a Auditoria de Ativos Informacionais. E como eu trabalhava na parte das recomendações de auditoria, que existe um fluxo informacional muito grande, quando a gente envia as recomendações para o auditado envia para a gente aquelas providências que ele tomou, eu já pensei assim, em encaixar isso de alguma forma. E aí, quando fui aprovada como aluna especial nesse mestrado, foi uma surpresa para mim. Em 2019.1, cursei a disciplina com a professora Andrea, e aí chegou a hora de fazer o projeto. E aí, Ricardo, mais uma vez, nós vamos fazer o projeto. Eu disse, Ricardo, pelo amor de Deus, eu não sei como que eu faço esse projeto, não tenho a mínima ideia como é que eu começo por isso. E ele falou assim, você já tem um não, vai em busca do sim, faz alguma coisa, mostra de alguma forma a sua ideia e coloca lá para ver se dá certo. E, para minha surpresa, esse projeto foi aceito e eu participei da prova, né, de seleção, fui para a arguição e tudo. Estava muito nervosa, me tremia muito. Lembro demais que tinha o professor Pedro, a professora Andrea e acho que mais 2 lá na mesa. E aí, minha gente, eu quando recebi o resultado que eu tinha sido aprovada, eu não acreditei, de fato, não acreditei. Meu Deus do céu, nunca imaginei fazer um mestrado, né? Mas estava lá meu nome, então vamos nos organizar para poder ir em frente. Né? Então, eu organizei tudo que os professores me passavam, eu já ia fazendo, porque eu vinha de uma área que é totalmente diferente da gestão da informação, né? Da área da ciência da informação. Então, tudo o que eu vi era muito novo, eram conceitos novos, era tudo novo. Tudo que eles falavam na sala era tudo muito novo, e eu tinha dúvida de absolutamente tudo. O que é isso? O que é aquilo? E eu perguntava muito, perguntava, o que é isso, o que é aquilo? Era uma zona muito confortável que eu estava, porque os professores eram muito bons e muito solícitos quando eu perguntava tudo para eles, e me fazia muito bem aquele ambiente. Então, eu lia o material que eles passavam, discutia na sala sobre tudo aquilo que eu tinha lido, né, fazia questionamentos e tudo. E era tudo muito interessante. Então, estava tudo muito organizadozinho. Vai dar certo, consegui passar, estou aqui e estou gostando muito do assunto. Né? A professora André dizia muito que nossa formação nos forma e nos deforma para aquilo que a gente é formado. E aí eu comecei a gostar dessa nova lente que eu estava experimentando, que é a lente da ciência da informação. Muito bem. E aí, minha gente, em 2020.1 chegou a pandemia. E aí tudo aquilo que estava organizado começou a ser meio que bagunçado, com pessoas morrendo, com isolamento social. Tudo de uma hora para outra virou online, né? A gente não se via mais pessoalmente, a gente tinha medo de sair de casa, foi muito difícil. Eu acho que cada um tem uma história diferente para contar.
Mas, para mim, particularmente, eu vou tentar mostrar aqui para vocês o que eu passei, né? Que, vindo de uma área diferente, com um mestrado a ser desenvolvido em plena pandemia. Meu filho estava no 4º ano, fazia menos de um mês que ele tinha entrado numa escola nova, e eu tive que me adaptar a isso tudo. Era trabalho em casa, era estudo em casa, era tendo que fazer as coisas de casa, tudo em casa. E eu tinha muito medo, muito medo. Para quê, meu Deus do céu? E veio aquela vontade de desistir. Eu lembro demais que tinha uma disciplina que a gente estava pagando e estava no último dia para a gente trancar a disciplina. Meu Deus do céu. Eu tranco, não tranco, tranco, não tranco, tranco, não tranco. E eu lembro até hoje de eu segurando assim o mouse para trancar a disciplina, mas graças a Deus eu não tentei, não tranquei. Mas foi assim uma fase bem difícil, que eu não sabia como conciliar. Então, aquilo que estava tudo muito organizadozinho para fazer o mestrado, né, em 2 anos, tudo bonitinho, proficiência, fazer todas as atividades, todas as tarefas, de uma hora para outra bagunçou. E aí eu pensava muito, por que eu inventei isso? Por que eu inventei isso? De que é que adiantou hoje eu estar estudando para ser mestre, para esse mestrado, se amanhã ou depois eu posso morrer? O que é que vai ser da minha vida? O que é que vai ser do meu filho? Enfim, foi muito difícil, foi realmente muito difícil. E eu parei e comecei a pensar, assim, que de tudo que eu já tinha passado, e eu resolvi não parar, né? E seguir o ano de 2020 sem cobranças, sem me cobrar tanto como eu vivia me cobrando, porque não estava tudo organizadozinho do jeito que estava sendo antes da pandemia. Então, eu vou fazer tudo o que eu estava fazendo antes, mas sem me cobrar demasiadamente como era antes. Então, eu assistia às aulas online, fazia as atividades, pesquisava e lia material, nunca deixei de aperrear a minha orientadora, que essa daí é a professora Andréa, mas mesmo assim a gente faltava gás. Faltava gás porque você, quando olhava assim ao seu redor, que você via aquelas imagens que, desde a época da pandemia, eu não voltei mais nem a assistir televisão, é muito raro hoje eu assistir televisão, e foi muito difícil. Faltava muito gás, faltava fôlego, e eu meio que desestimulei muito, né, com tudo isso que aconteceu. Pessoas muito próximas da minha família faleceram, e aí você começa a se perguntar, será que vale a pena você ir em frente? Será que não vale? E aí, em setembro de 2020, a professora me convidou para participar do consórcio mestral, que foi o 2º Seminário Nacional de Gestão da Informação e do Conhecimento, maravilhoso, que eu indico para qualquer um de vocês que esteja fazendo mestrado. É como se fosse uma banca que eles montam para eles analisarem o seu trabalho. O meu trabalho ainda estava muito enxuto, muito principiante, ainda muito pequeno, mas mesmo assim eu organizei e submeti. E nesse consórcio eu tive a felicidade de encontrar o professor Antônio, que foi quem a professora Andréa chamou para ser o meu co-orientador. A minha pesquisa tinha uma parte que era qualitativa e outra que era quantitativa, e o professor Antônio tinha um conhecimento muito grande, e na banca ele já disse, olha, você poderia usar essa ferramenta para fazer isso no seu trabalho. Ficaria muito arretada a cara dele, esse negócio de arretado, porque ele é de Recife, e ele é da UFPE. E foi uma felicidade imensa ter encontrado esse professor, que juntamente com a professora Andréa, me deram um suporte muito grande nesse período de pandemia, que tanto nós, o mundo inteiro estava passando, né? Então, hoje eu sou extremamente grata aos dois que nos deram suporte, né? Não apenas a mim, como a toda a minha turma, que de uma hora para outra a gente passou de ver os amigos todos os dias, os alunos todos os dias lá na UFRN, nos dias que tinha aula,
para aulas online, encontros online, conversas online. Enfim, foi muito complicado. E o professor Antônio foi maravilhoso, porque ele me deu um embasamento muito bom, um suporte muito bom na parte quantitativa da minha pesquisa. E aí, em setembro de 2020, foi isso. Começou aquele gás, vai dar certo, algumas coisas já começavam a se abrir, né? A pandemia já tinha passado aquela primeira onda, e a gente começa a respirar, porque chega uma hora que a ansiedade chega e a gente meio que fica difícil até de respirar, né? Mas aí, em outubro de 2020, um mês depois, o meu filho, de uma hora para outra, começa a sentir uma dor. Mãe, eu estou com uma dor, quando eu ando dói, quando eu ando dói. E aí eu levei ele lá no hospital, e aí nesse mesmo dia ele foi cirurgiado de apendicite. E foi um período, assim, meio complicado, porque a gente tinha ido para uma consulta. Eu cheguei do trabalho, minha mãe, então vamos ali no hospital para ver, a gente almoçou, vamos ali no hospital para ver. Eu acho que isso é gases que você tá, porque ele sempre teve um probleminha assim com gases. Levei ele lá para a gente ver o que era isso. E aí a médica, quando fez um exame mais específico, ela disse isso é apendicite. Eu disse, agora, doutora? Não, e agora a gente vai operar. E aí eu estava com a roupa do corpo, ele com a roupa do corpo, e a gente teve que fazer essa cirurgia de uma hora para outra, que aí meio que tumultuou tudo, as ideias e tudo, até o final de 2020. Foi com isso daí que eu me concentrei mais, né, em cuidar dele. Mesmo ele ficando pouco tempo, a gente ainda ficou acho que 2 ou 3 dias no hospital. Depois que ele veio para casa, ainda exigiu um pouco de cuidado, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí chegou 2021, a gente conseguiu fechar as disciplinas, eu já montei a agendazinha para fazer o que é que eu precisava fazer para concluir esse mestrado no ano de 2021. Então, eu tinha que concluir o projeto para qualificar, tinha que coletar o restante dos dados que eu precisava entrevistar algumas pessoas, transcrever essas entrevistas, né, e analisar os dados que eu tinha coletado, concluir toda a escrita da dissertação e defender até o final do ano. Isso daí era o meu pensamento, a minha agenda, o cronograma que eu tinha para fazer no ano de 2021. Né? Só que aí, praticamente nada disso daí se concretizou. Eu tive um atraso considerável nas entrevistas, eu precisava entrevistar 5 auditores e 5 auditados, um de cada região do Brasil. E aí, primeiro foi difícil para entrar em contato com essas pessoas, depois foi difícil para marcar essas entrevistas. Enfim, de início eu achava que o mais difícil seria como eu vou entrevistar uma pessoa que eu nunca vi, mas na verdade o que foi mais difícil foi conseguir o contato com essas pessoas. Realmente foi bem difícil. E aí a ansiedade atacou, né? Eu ficava com falta de ar, aquela taquicardia, chorava, ficava muito agoniada, irritada. E, meu Deus do céu, e agora? Eu queria fazer tudo, mas nada daquilo dali dependia de mim. Né? Eu precisava fazer essas entrevistas, as outras etapas eu ia... que dependia de mim eu conseguia fazer, mas aquilo lá que não dependia de mim, eu não tinha como dar um passo para frente, se tudo aquilo que eu tinha planejado não estava sendo executado porque uma outra pessoa não se disponibilizava, né? E aí, o problema que a gente tem muitas vezes nessas entrevistas entender que a outra pessoa também tem seus afazeres, né? E a gente ainda estava nesse processo de retorno de uma pandemia e tal. E aí, minha gente, o que eu fiz? Em 2021, uma colega minha, em maio de 2021, ela mandou uma mensagem para mim do programa Qualidade de Vida que tem aqui na UFRN, que era uma oficina que era de acessórios em crochê. O nome dela é Maria Cláudia, muito querida.
E eu disse, ai, Claudinha, não tenho como fazer. Gosto demais de fazer crochê, porque eu lembrei muito da minha mãe, que quando eu era pequenininha, eu fazia aqueles biquinhos de pano de prato, né, com ela lá. E a proposta desse curso, pelo que eu tinha entendido na mensagem que ela tinha me mandado, era fazer acessórios em crochê. Aí eu disse, não, mas não vai dar certo não, porque eu estou muito cheia, muita coisa para fazer, e babá. Aí ela disse, mas veja, quem sabe você consegue, pelo menos desopilar um pouco disso daí que não está conseguindo andar, e aí você vai e tenta fazer essa oficina de crochê. E aí, não me inscrevi a princípio, conversando até com a tia minha que mora aqui perto. Aí eu falei, Tiana, vai ter até uma oficina de crochê, que ela faz aqueles biquinhos também, de pano de prato. Vai ter uma oficina de crochê lá na UFRN. Aí eu disse, minha filha, pois eu vou fazer com você. Ai, meu Deus do céu, e eu que nem inscrita estava ainda, tive que me inscrever na atividade. E aí eu ia lá para a casa dela, que ela mora aqui na rua da frente, e a gente assistia essas aulas juntas. Eu e a minha tia, uma senhorinha já, minha tia chamada Tia Ana. E aí, minha gente, foi, e eu acabei me apaixonando por esses acessórios em crochê. Essa daí foi a primeira bolsa em crochê que eu fiz. Esse dia aí foi o dia da primeira Eucaristia do meu filho. Um dos meus objetivos era fazer essa bolsa para a primeira Eucaristia. E aí acabei, até de uma certa forma, um pouco mais na frente, empreendendo no crochê. Essas daí são algumas bolsas que eu já fiz. Aí tem o @ Adla Dutra _crochê. E o crochê foi, para mim, uma forma de respirar. Porque chegou uma fase no mestrado que eu não respirava mais. Eu procurava fôlego e não tinha mais, porque era muita coisa para fazer, era muita coisa para pensar. Era trabalho, eram as coisas de casa, eram as coisas do meu filho, eram as coisas do mestrado, e ficou tudo tumultuado na minha cabeça, que eu gosto sempre de ter tudo muito organizadinho. Né? E o crochê veio de uma forma assim, muito surpreendente, que eu não sei se alguém que já fez crochê, mas a gente tem que fazer os pontos contando cada ponto. Então, se você chegar lá na frente e você não sabe quantos pontos você deu, você vai ter que voltar para poder contar ponto a ponto, porque senão o trabalho fica errado. Então, a minha mente deixava de pensar nos problemas que eu estava tendo no mestrado para pensar no crochê, para pensar nos pontos do crochê. E foi uma forma assim, bem diferente de meio que desopilar a mente, mas que foi muito benéfica para mim, porque eu não estava mais conseguindo sair do canto, me mexer, sem fazer nada, porque eu dependia muito das outras pessoas e eu não estava tendo esse feedback que eu achava que iria acontecer naquele dia, bonitinho, como eu estava planejando. Né? E aí, seguindo ainda com crochê, né, para onde eu andava, eu ia com crochê, com a minha bolsinha de crochê. Comprei uma maletinha, colocava tudo do crochê que tinha lá dentro, e dentro dessa maleta, para onde eu fosse, se eu tivesse algum compromisso, algum médico, era com aquela maletinha do crochê que eu ia. E aí chegou 2022, né? Finalmente, até o final de 2021, eu consegui entrevistar as pessoas que eu precisava entrevistar, então concluí toda essa parte, e o que faltava era analisar esses dados quantitativos e qualitativos, terminar de analisar, porque muita coisa já tinha terminado ainda em 2021, concluir a escrita da dissertação e finalmente defender, já que eu não tinha conseguido, como planejado, terminar ainda em 2022. Né? E aí, quando foi em janeiro de 2022, eu recebi uma notícia do meu pai, que ele tinha vindo aqui para
Meu pai ele veio em dezembro de 2022 para Natal. E aí ele mora no interior, em Jardim de Piranhas. E... Desculpa, gente, somente. Ele veio aqui para Natal em dezembro de 2022 porque um irmão dele, que tinha vindo aqui a passeio, estava doente, né? O meu tio, ele morava em Manaus e veio aqui para Natal a passeio e de uma hora para outra ele teve um AVC, foi hospitalizado e tudo. E meu pai veio com a minha tia aqui para Natal. E como já fazia quase 2 anos que eu não fazia os check-ups nele, que todo ano ele vinha para a gente fazer os check-ups. E aí eu resolvi fazer alguns exames nele. Ia a todos os médicos dele, que a gente todo ano ia, né? E ele percebia uma dor na garganta. E aí no dia 31 de janeiro nós recebemos um diagnóstico que ele estava com câncer. Foi muito difícil todo esse processo de conciliar, né, tudo que estava sendo feito. Ele ficou aqui na minha casa, eu ia com ele todos os dias para liga, para fazer a quimioterapia. Desculpa, gente, eu sou chorona. E aí, essa daí foi a última foto que a gente tirou junto, porque depois que ele terminou o tratamento, depois das 33 sessões de quimioterapia, de radioterapia, na verdade, ele quis voltar para o interior dele, porque ele nunca gostou daqui de Natal. Essa daí foi a nossa última foto. Então, de janeiro de 2022, o tratamento dele começou em fevereiro, mais ou menos. E aí eu tive que conciliar toda essa parte final do meu trabalho com as idas dele para o médico, para tudo. Ele terminou o tratamento. Ele saiu daqui muito bem, como vocês podem ver aí, mas em agosto do ano passado, ele faleceu. No dia da minha defesa, ele estava aqui em casa comigo ainda. Enfim. Mas, continuando, vamos passando um pouco sobre isso, né? Então, é só para mostrar, assim, para vocês como às vezes a gente é pego de surpresa com uma coisa que a gente não esperava. E aí, consegui, aos trancos e barrancos, terminar, né, tudo que eu precisava fazer para minha defesa. Ela ocorreu dia 29 de março de 2022. Essa daí foi uma das fotos que a gente tirou lá foi uma defesa online. Nesse dia eu estava bem nervosa, mas graças a Deus estava fazendo aquilo que eu queria ainda ter feito no final de 2021. Finalmente chegou o dia
E aí tem algumas pessoas, os membros da minha banca, que está o André e o professor Antônio. Esses outros dois seguintes são os componentes da minha banca, meu chefe, Anailson, e alguns colegas do mestrado. E aí, gente, eu queria encerrar deixando aqui para vocês alguns aprendizados que talvez sirva de dica para vocês que às vezes vêm de outra área ou que seja da mesma área que vocês já fizeram sua graduação. Às vezes é importante a gente parar um pouco. Parar e refletir sobre aquilo que a gente está pesquisando, que a gente está estudando, e não deixar que isso interfira na sua vida pessoal, né? Porque uma coisa é o estudo, outra coisa é a sua vida pessoal. Você precisa ter a sua vida pessoal, o seu lazer, o seu momento de distração, de descontração. E analisar, né? Não, isso daqui pode vir, pode interferir na minha vida até aqui. A partir daqui já é outra coisa. Então, delimitar o seu espaço é muito importante. Viver o processo, sabendo que esse processo é cheio de altos e baixos, que você pode... Em uma hora você está com tudo seu planejado, com tudo organizado. E de uma hora para outra você tem que descer um barranco, subir uma ladeira, que você não sabe ainda se você vai conseguir, né? Mas que no final desse caminho existe um final, existe uma luz no fim do túnel, e se você acreditar, você consegue chegar lá. Cobrar-se menos, né? Eu me cobrava muito de tudo aquilo que eu não estava conseguindo dar conta. Então, é muito importante a gente parar de se cobrar, né? Porque se você passou no mestrado, se você está vivendo um momento que não está sendo muito legal na sua vida, entenda isso. Vai passar, e no momento que você conseguir fazer tudo aquilo que você se propôs a fazer, você vai fazer. Né? Organize-se, tenha tudo sempre muito organizado para que quando passar aquele período você possa seguir em frente. Desviar o pensamento, né? Às vezes a gente está com um pensamento assim tão cheio de coisas ruins, de que eu não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Desvie, respire, porque é muito importante a gente respirar. No meu caso, eu desviei o pensamento do mestrado para o crochê, que me dava um prazer muito grande fazer aquele crochê. E era uma forma de respirar e de lidar com tudo aquilo que eu estava passando, né? E, por fim, acreditar que eu posso. Acreditar piamente que você pode. Porque se você acreditar em você, os outros também vão acreditar. Mas se você não acreditar em você, é muito difícil uma pessoa que está do seu lado acreditar, porque nem você mesmo acredita. Então, acredite mais em você, porque eu tenho certeza que esse é o primeiro passo para a gente conseguir vencer esses obstáculos que a vida nos traz, né? E, por fim, eu trago uma reflexão eu trouxe como eu era antes e agora quem eu sou. Sou mestre em gestão da informação e do conhecimento. Não me imagino fazendo doutorado. Aceito e busco controlar muito a minha ansiedade, né? Então, se eu estou ansiosa, tudo bem. Vai passar, né? Não vou ficar indo de encontro com ela, né? Tentando fazer com que ela desapareça de uma hora para outra, porque não vai acontecer. E entendo os meus limites e sei que tudo tem seu tempo. Como muito bem dizia os meus orientadores, Andréia e Antônio, Adla, tenha paciência, tudo tem seu tempo. Você vai fazer sua defesa na hora que for o tempo de fazer sua defesa. E assim realmente foi. E assim eu vou encerrar deixando aqui só uma frase de Aristóteles, que conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Deixo aqui meu contato e muito obrigada a todos. Desculpem aí qualquer coisa.
Adla, que isso, eu acho que a gente que tem que agradecer você pela sua generosidade, né? Eu estava falando, eu acho que meu microfone estava desligado, mas eu acho que é a gente que tem que te agradecer, Adla, pela generosidade de compartilhar, né? Eu acho que calhou de ficar muito certo você ser a última, porque é muito importante, né, a gente entender como que o mestrado, a graduação, ela é feita de processos, né? E que a gente não tem ingerência sobre tudo que vai acontecer no meio do caminho, né? Eu acho que alguém colocou aqui no chat uma coisa muito interessante, que nós somos humanos, né? E estamos num contexto em que é muito maior do que o nosso trabalho. Às vezes a gente se cobra, às vezes o orientador cobra, mas a gente também precisa saber, né, em que momento isso é a prioridade da minha vida e não eu. Né? Eu digo por mim que hoje eu esperava que a gente ia conversar aqui, quando a gente fala em diálogos, né, sobre trabalho, uma primeira coisa que todo mundo fala é ame o seu trabalho, né? E eu acho que aqui a gente teve uma resposta que é ame o seu processo e se ame, né? E vocês colocaram algo muito interessante que perpassou na fala de todo mundo, né? Que é uma válvula de escape. Esse processo, né, de que a gente às vezes fica tão entregue no trabalho, a gente fica tão achando que a gente precisa produzir, e que a gente não pensa também o que a gente precisa, qual é o gás que a gente fala. Né? Então, por exemplo, a Vanessa disse que ela recorreu a livros de literatura, né, para poder dar um respiro, para poder ter insights, para poder ter ideias. A Sulamita colocou a presença dos amigos, né, justamente que ela chegou, entregou para eles, né, e falou para que eles pudessem ajudar, receber, enfim, desabafar. A Ada colocou o crochê como uma possibilidade, né? Michele acabou de dizer que foi fazer bijuterias. Enfim, cada um se encontrou nesse momento, porque a gente às vezes precisa desbitolar desse mundo, porque a gente acaba entrando com muita força e ficando só nisso. Então, eu acho que isso foi muito bom, muito obrigada. Eu acho que tem várias mensagens para você, Adla, aqui no chat, se você quiser ouvir. E eu acho que é essa possibilidade, né? De que a gente tenha espaços como esse, de que a gente, como a Sulamita mesmo colocou, aproveite ao máximo, todas as oportunidades que o curso de graduação oferece, que o curso de pós-graduação oferece, que faça como a Vanessa, vá atrás de outros professores, outros orientadores, que faça como a Adla, né? Se conheça, busque controlar, né? Porque a ansiedade é algo que perpassa, né, os nossos sentidos, que a gente não tem muita ingerência sobre isso, mas o se conhecer, o se entender, o não se cobrar passa por isso. Então, eu acho que, como a Ana falou, são relatos inspiradores e que a gente só tem a agradecer essa tarde, né? De hoje, por essas partilhas, por esse momento. Eu não sei se alguém quer falar, abrir o microfone, ou se quer colocar aqui no chat. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para dizer, mas enquanto vão pensando, eu aproveito, né, já que a gente está nesse papo de aproveitar ao máximo as oportunidades da universidade, deixo aqui um convite que vai ter amanhã, de um evento super bacana que vai acontecer na BCZN, amanhã, no dia 26, a partir das 14 horas. Vai ser um evento promovido a partir da Semana Nacional do Livro, né, em que eu vou estar lá falando junto com outros pesquisadores super ilustres e vou tentar conversar um pouco sobre o papel da biblioteca universitária como memória, né? Eu que sou tão uma amante de estudos em torno da memória, gosto de sempre trabalhar para os meus alunos para que eles criem suas memórias, né? Suas memórias com o espaço universitário. Vou lá falar um pouquinho sobre a memória no espaço da biblioteca universitária. Então, quem tiver interesse, a gente fica muito feliz com a participação de todos. Então, eu acho que
como ninguém falou mais nada, eu novamente agradeço. Gostaria de lembrar que eu coloquei o link do chat aqui o link, desculpa, do formulário para receber o certificado de participação aqui no chat, então, por favor, preencham. Sobre amanhã, se vai ficar gravado, eu acho que vai ser só presencial, Angelique. Eu não sei se vai ser gravado, mas talvez, acho que lá, Maria do Socorro, alguém pode te responder melhor. De toda forma, então, agradeço a participação de todos, agradeço em especial a Vanessa, a Sulamita e a Adla por esse momento que a gente teve aqui. Eu tenho certeza que foram falas super inspiradoras, onde a gente pôde descobrir, né, possibilidades de organizar o nosso trabalho. Já dizia, né, eu gosto de dizer na minha turma, quem se organiza não sofre, justamente porque a gente não sabe o que vai acontecer no nosso dia, né? A gente está de um jeito, fica em outros, então vocês viram aqui, né, que a gente precisa pelo menos ter algo organizado, estar ciente dos nossos limites para poder saber qual vai ser o plano de ataque que a gente vai estar. Então, muito obrigada por compartilhar e espero que a gente se encontre em uma próxima oportunidade.